Então, meu nome é Jéssica Menezes, sou especialista em acupuntura e atuo há mais de 9 anos só com a auriculoacupuntura. E aí, para começar esse tema, a gente precisa refletir. O término de relacionamento sempre é algo um tanto complicado, é algo de difícil gestão, principalmente das nossas emoções, dos nossos sentimentos. A gente correlaciona, sim, alguns estados emocionais nessas fases que tem relação com frustração, decepção, angústia. Muitas pessoas relatam ter muita angústia no peito. Tem pessoas que, diante de um fim do relacionamento, choram e não conseguem parar de chorar, e elas vivenciam esse término através do choro. Já tem pessoas que não conseguem chorar e acham, inclusive, que o choro é uma fraqueza e ela deve engolir esse choro, levantar a cabeça e dar a volta por cima em pouco tempo, porque essa pessoa não merece que ela sofra. A gente observa que, associado a isso, tem pessoas que, para melhorar todas as emoções que vêm à tona no término, no fim do relacionamento, elas culpam ou elas lidam com esses sentimentos através da comida. Então, tem pessoas que param de comer e vão acabar dessa forma descontando em outra coisa. Tem pessoas que vão começar a comer bastante. E quem nunca viu um filme, né, que tá lá um adolescente lidando com o término do relacionamento, indo para casa assistindo um filme triste e comendo bastante besteira, pipoca, doce, né? Existe essa relação de descontar na comida o emocional, né? A alteração, o descontrole emocional causado por esse fim de relacionamento. A gente observa também que tem pessoas que vão descontar no trabalho, tem pessoas que vão aumentar o volume de trabalho, começam a focar no trabalho para dessa forma lidar com esse emocional, ou principalmente não lidar com ele, literalmente colocando ele embaixo do tapete. Tem pessoas que podem descontar na atividade física e aí começam a fazer atividade física de forma mais frequente, em algumas situações de forma além da frequência, algo extremamente obsessivo dependendo da situação, justamente para saber gerenciar esse emocional, descontar na atividade física a raiva, o estresse, a decepção em si. Então, cada pessoa lida de forma diferente com o fim de relacionamento. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a forma como o seu paciente lida é importante que você entenda. É importante que você entenda quais são os sentimentos que ele tem para que você possa trabalhar numa visão da medicina tradicional chinesa. E por que eu estou falando isso? Porque o paciente, ele é o sujeito que está passando por este momento e ele precisa verbalizar para você se ele está sentindo angústia, tristeza, raiva. Se ele pensa, e aí é interessante que a gente colha a forma que ele pensa. E se ele chega para você e verbaliza dizendo: eu não aceito, então o problema é a aceitação. Eu não entendo, então o problema é que ele não está entendendo a situação. Então é diferente aceitação e não entendimento. As duas fazem relação, fazem, mas é interessante que a gente entenda a forma como o paciente verbaliza, para que a gente possa entender como é que ele está gerindo a situação, como é que ele está enxergando esse fim de relacionamento e como a gente pode auxiliar na auriculoacupuntura. É importante também que a gente entenda que tem pessoas que elas são tão apegadas a essa pessoa que está terminando esse vínculo com ela. E de novo, seja um relacionamento amoroso, né? Seu namorado, seu noivo, seu marido, sua noiva, não sei, ou até o término de um relacionamento que envolve aí uma relação fraterna entre amigos, entre amigas. Sua melhor amiga de mais de 15 anos agora disse que não quer mais ser sua amiga. Não sei. Independente do fim de relacionamento que seja, existe um impacto emocional porque a gente criou vínculo.
E o ser humano ele não consegue viver sozinho. Por mais que no momento de um término de relacionamento você vá dizer, a partir de agora eu não vou ser mais trouxa desse jeito, eu não vou permitir mais que ninguém me deixe passar por uma situação dessa, eu não vou permitir que eu sofra desse tanto, eu vou me fechar, nunca mais eu quero me relacionar com alguém. Essas são falas que são muito comuns no momento, né, do calor da emoção do fim, do término de um relacionamento. E aí nesse término existem pessoas que não conseguem se desvincular, são pessoas extremamente apegadas a essa outra pessoa, e esse apego de forma exagerada, né, dessa forma que eu não consigo me colocar também numa situação onde eu também tenho que ver se o relacionamento está sendo bom para mim, que ele deve ser recíproco. Isso tem relação também com a medicina tradicional chinesa. Existem pontos que a gente pode trabalhar nesse paciente, e quando a pessoa ela tem esse apego, ela geralmente vai ter frases do tipo: eu não consigo viver sem aquela pessoa, ou eu não consigo me ver sem ela. Então tudo isso a gente consegue trabalhar com a auriculacupuntura. Então com a auriculacupuntura o nosso intuito é fazer com que o paciente ele acalme, ele chegue num equilíbrio onde ele consiga raciocinar, onde ele consiga sentir de fato o que está acontecendo, para a partir daí ele tomar uma decisão mais assertiva, mais acertada para ele e para outra pessoa, tá? Então, é interessante que a gente entenda que, dependendo do sentimento que o paciente possua, da fala dele, a gente trabalha com diferente em aurículo. Tem pessoas que, quando recebem pacientes que dizem assim: eu tô aqui porque eu terminei um relacionamento e eu tô com muita ansiedade. Ok, o problema é a ansiedade, vou trabalhar pontos de ansiedade. E isso não é trabalhar a causa, isso é trabalhar o sintoma. E o meu objetivo é sempre trabalhar a causa, porque quando eu trabalhar a causa, o que é que está gerando toda essa angústia, todo esse desequilíbrio no meu paciente, seja ela emocional, físico, mental, que tem relação com o desequilíbrio energético, eu entendo qual é a melhor via para dessa forma acabar com o problema. Então, quando eu entendo a causa, o sintoma ele desaparece por consequência, não por prioridade, porque a prioridade é saber o que está causando de fato. Então, se o paciente ele tem problemas como frustração, ele não aceita, e tem pessoas que criam também uma expectativa muito grande em cima do outro, que essa expectativa, na grande maioria das vezes, não corresponde à realidade. Essa pessoa que tem esse perfil, a gente precisa trabalhar o fígado dela. Então, a gente tem uma deficiência energética no fígado, que essa deficiência energética, sim, ela pode se agravar. Lógico que, quando eu falo que fazer a auriculacupuntura vai melhorar a forma como você lida esse término de relacionamento, não quer dizer e não implica dizer que você não precisa de um suporte psicológico. Se você não está sabendo resolver um problema, se você não está sabendo lidar com alguma questão emocional, mental, então sim você precisa ter um suporte psicológico associado. Em algumas situações mais graves, e até por indicativo do próprio psicólogo ou psicóloga, tem que ter intervenção do psiquiatra. Isso não exclui, a auriculacupuntura não exclui isso, certo? Não exclui essa necessidade de procurar outros profissionais. Mas você precisa entender que quando eu associo psicologia com a auriculacupuntura, e inclusive muitos pacientes chegam primeiro para a aurícula e a gente encaminha para a psicóloga, a gente precisa entender que na aurícula nós também temos uma função muito importante, tá? Então, conforme ele faz tratamento com a psicóloga, com o psicólogo e faz a aurícula, o resultado é em curto prazo, dependendo da situação, na grande maioria das vezes é em curto prazo, e geralmente tem um resultado muito rápido, tá? Lógico que se eu tenho um trauma que eu venho tratar de um fim de um relacionamento que eu nunca consegui lidar e que esse trauma vem da minha infância, vem da minha adolescência, eu sou uma pessoa que eu tenho 30 anos, 40 anos, obviamente, faz quanto tempo que você carrega esse peso, né? Que você carrega essa situação, então você talvez precise aí de um suporte a longo prazo maior, tá bom? Mas a gente precisa entender que na auriculacupuntura a gente vai precisar entender o nosso paciente para saber quais são os pontos que eu vou utilizar. E para isso, como eu já disse, entender a fala, entender o que ele sente. Tem paciente que não sabe o que sente.
Tem paciente que diz eu não consigo chorar, tem paciente que diz eu não consigo falar sobre, já tem paciente que é o contrário, ele fala de forma exacerbada, o paciente chega eufórico, falando tudo, você não consegue nem dizer uma palavra que ele já volta a falar. Então, são comportamentos diferentes que, obviamente, vão exigir pontos diferentes para serem utilizados na auriculoacupuntura nessa pessoa. Então, como eu disse, o sentimento de frustração, o sentimento de raiva, o sentimento de criei muita expectativa sobre essa pessoa e essa pessoa não era isso, tem relação com deficiência do fígado. Você precisa trabalhar ponto de fígado nesta pessoa. Se essa situação já existe há algum tempo, pode implicar também em alterações do rim, tá? E o rim, segundo a medicina tradicional chinesa, tem relação com medo, com ausência de coragem, ou quando o rim está equilibrado, com coragem. Então, tem pessoas que não conseguem se desvincular daquela pessoa porque tem medo de perdê-la, ou quando acaba o relacionamento tem medo de não encontrar mais alguém, se vê numa situação que vai ficar só o resto da vida, que está desamparada, fica com falta de vontade, ou seja, aquela pessoa que fica apática. E aí, nessa situação, além do fígado, tem que focar em rim e bexiga, tá? É aquela pessoa que ela se torna paralisada pelo fim do relacionamento. Quem aqui não conhece alguém que passou por uma situação, uma fase difícil nesse término de relacionamento e disse, você chama ela para sair, para ela literalmente respirar novos ares, conhecer novas pessoas, e essa pessoa diz, não, eu não quero, eu quero ficar aqui na minha, eu não quero. O que é que está acontecendo com ela? Ela está paralisada pela situação, ela está com medo, ela ainda está tentando digerir essa situação. Então, a questão de estar paralisada, o medo paralisa, né? Então, a gente tem que trabalhar nessa pessoa o rim. Veja que o ponto é diferente agora. Já se observar, tem pessoas que podem ter tristeza, uma tristeza profunda associada. Pessoas que têm tristeza profunda, elas têm relação direta com o pulmão. Então, se essa pessoa verbaliza, depois que terminou o relacionamento, eu sinto uma tristeza muito grande no peito, e eu não sei como trabalhar essa tristeza, né? Então, aí é indicativo de eu utilizar, além do ponto de fígado, do ponto de rim que a gente já falou, utilizar pontos de pulmão, tá? E aí na aurícula nós temos 2 pulmões, como na nossa anatomia normal, né? Cada um tem 2 pulmões. Então, sendo assim, a gente pode utilizar esses pontos de pulmões para trabalhar essa tristeza. Outro ponto também é, se essa pessoa ela não consegue ter nenhuma tomada de decisão, ela não tem coragem, e a coragem a gente já viu que tem relação com o rim, mas ela também não tem coragem, né, de se aventurar a novas situações, de literalmente meter a cara a tapa e se relacionar novamente. Então, essa ausência de coragem, essa ausência de decisão, de escolha, tem a ver também com vesícula biliar. Então, é importante a gente entender como é que a pessoa se comporta, como é a fala dela e como ela está sentindo e pensando, para dessa forma definir esse ponto. Veja que importante. Outro ponto também que eu posso citar aqui, eu disse a vocês que a tristeza tem a ver com o pulmão, mas a tristeza, ela, principalmente proveniente de um apego excessivo, pode também gerar aí problemas no intestino grosso. E aí, como consequência, essa pessoa vai começar a dizer que se sente constipada, ela não consegue ir ao banheiro, é a famosa prisão de ventre. E essa prisão de ventre quer dizer que essa pessoa ela é muito apegada. E aí, por conta deste apego, ela não consegue se desvincular desse relacionamento, tá? Outro ponto também, além do fígado que eu falei que lida com frustração, o fígado, ele, segundo a medicina tradicional chinesa, ele é um general. Então, aquelas pessoas que são muito mandonas, aquelas pessoas que são muito impositivas, aquelas pessoas que gostam que as pessoas façam o que elas querem e elas não aceitam outras possibilidades. Então, essa pessoa ela é uma pessoa que, por natureza, ela já está com o fígado alterado. E se ela ainda tem na sua fala, nesse período de término de relacionamento, que ela não aceita que a pessoa a deixe, que ela não aceita de jeito nenhum
ser largada, que ela seja desprendida, né, desse vínculo. Então essa pessoa também tem que ser trabalhado o fígado dela. Então é uma pessoa que ela quer determinar o que o outro vai fazer. Então até nisso a gente precisa prestar atenção, que o fígado seria o órgão que estaria aí danificado, e ela pode estar aí trazendo até falas do tipo, eu quero que aquela pessoa volte para mim. E a gente vê uma relação muito forte com o ego, né? Com a questão de não saber lidar com a situação de ter sido deixado. Então não aceita que a outra pessoa queira fazer isso e ela está impondo que a outra pessoa tem que voltar. Então é fígado, o problema é fígado, temos que trabalhar ponto de fígado. E obviamente a gente pode trabalhar pontos de relaxamento muscular, porque essa pessoa vai tender, como todo general, manter uma postura muito fixa, então ela tende a ter dores, tensões musculares. E a gente pode sim colocar ponto de fígado, ponto de relaxamento, pode trabalhar pontos que favoreçam que essa pessoa ela saia da realidade dela e ela consiga nesse relaxamento promover uma outra visão de tudo. Então ponto de olho, ponto de ansiedade, né? Tudo isso pode ser trabalhado. Então, o emocional dessa pessoa precisa ser muito bem trabalhado, dependendo da situação. Se é uma pessoa que agora apresenta mágoa, se é uma pessoa que apresenta rancor, se é uma pessoa que diz, eu sinto uma angústia tão grande aqui no peito, não está passando. E aí você observa que é por conta desse término de relacionamento, a gente precisa trabalhar o coração. O coração, ele tem relação com o lado emocional do nosso paciente. É ele, inclusive, que ancora o Shen, o espírito, a mentalidade dessa pessoa, a forma como ela sente, como ela gere essa realidade do mundo dela. Então, é interessante colocar ponto de coração. Ainda mais se essa pessoa, ela vem com a seguinte fala de que ela não vai perdoar essa pessoa, que isso foi um absurdo que aconteceu, que ela magoou muito ela, que ela não vai conseguir esquecer. Então, esse sentimento, né, de opressão, até de tórax, ela sente como se tivesse um peso no peito, tem relação com o coração. Então a gente precisa trabalhar pontos de aurículo que tem relação com o coração e com gestão sentimental. E aí, dependendo dessa gestão sentimental que tem relação com a gestão mental, talvez pontos como distúrbio mental é importante. E aí entenda que não quer dizer que essa pessoa tem um distúrbio mental, mas esse ponto de distúrbio mental que não tem todas as cartografias, todos os mapas auriculares, é um ponto que faz com que o paciente ele consiga gerenciar questões emocionais e principalmente mentais. Então talvez fosse um ponto para adotar nesse paciente. É preciso entender que pacientes que não aceitam o término do relacionamento ou não sabem gerenciar esse término de relacionamento porque estavam literalmente voando, no sentido de sonhando demais com essa pessoa, idealizaram muito essa pessoa. Não é só expectativa, é idealização que cria uma expectativa e ela não consegue ver a realidade tal qual ela é. A gente precisa trabalhar coração nessa pessoa para que ela consiga governar, para que ela consiga ter um equilíbrio e colocar os pezinhos dela no chão e ver a realidade como ela é, tá certo? Outro ponto também que a gente pode trabalhar, e aí antes de ir para esse outro ponto, já esquecendo, pessoas que têm problemas no coração, né, essa deficiência ou excesso energético no coração devido ao término do relacionamento, elas podem se apresentar também apáticas ou eufóricas. É aquela pessoa que chega na sessão falando demais, porque quem comanda a fala é o nosso coração, tá? Então é aquela pessoa que fala demais, ou aquela pessoa que diz, eu não quero falar sobre isso, eu não quero falar sobre o término, eu não quero, para mim é difícil lidar com essa situação. Ou é aquela pessoa que chega apática, né? Até a forma, a postura dela é muito introspectiva, ó. Quando ela tem essa postura muito fechada, tem que trabalhar pulmão, tem que trabalhar coração junto. É aquela pessoa que ela não sente prazer em fazer mais nada, ela se torna literalmente cinza, né? As pessoas dizem uma pessoa apática, é uma pessoa cinza, literalmente, né? Aquela pessoa que não tem prazer, não vê prazer em nada, e dependendo da situação, ela também não busca modificar essa sua zona de conforto, tá certo? Outro ponto, agora sim, o próximo ponto que a gente pode utilizar é ponto de baço,
que tem a ver quando essa pessoa, associada ao término do relacionamento, se preocupa de forma excessiva. Exemplo, digamos que você terminou seu relacionamento com seu esposo, sua esposa, e você fica agora preocupado com os desdobramentos desse término, porque você tem filhos para dar conta, porque você tem uma casa para gerenciar, como é que vai ficar a minha questão financeira, ainda mais se eu depender dessa pessoa. Então, essa preocupação em excesso, esse pensamento em excesso, e aí uma fala muito grande que eu escuto de paciente, eu não consigo pensar de tanto que eu estou pensando. Não é que ela não consegue pensar, ela só tem tantos pensamentos que ela não consegue criar uma linha de raciocínio onde ela consiga resolver o problema dela. Então é tanta coisa na mente dela que a mente dela fica literalmente poluída. E essa poluição faz com que essa paciente não consiga enxergar o problema dela, ou esse paciente não consiga enxergar o problema dele. Nessa situação a gente tem que trabalhar com o ponto de baço. Tá? O baço tem relação com a reflexão, com o pensamento repetitivo. É literalmente você ficar ruminando o pensamento, preso nesse pensamento, sem conseguir sair dele. Pessoas que têm alteração de ponto de baço são pessoas que vão gostar de comer o doce. Então elas vão se jogar no doce como forma de trazer um prazer do vazio que elas estão sentindo pelo término do relacionamento. Então ela vai querer o tempo todo ficar lá sentada, né? E fica sentada e às vezes ela se perde no olhar, ela fica lá olhando para o nada, porque na verdade ela está perdendo os próprios pensamentos. Esse vazio que ela sente acaba sendo nutrido e acaba trocando esse vazio pelo prazer momentâneo da comida. E aí pode gerar, associado a isso, compulsões alimentares relacionadas a essa ansiedade de querer resolver uma situação que não está conseguindo resolver, porque está com a cabeça muito cheia, tá? Então isso acontece também. Então nesse caso trabalha esse baço. Se a gente observar que essa pessoa, além de ter esse problema aí de baço que eu relatei agora, ela também não consegue digerir a situação. Eu não consigo aceitar, e a aceitação é de não digerir mesmo, ela não engole o que está acontecendo com ela. E além disso, ela está muito estressada. A gente vê a relação também de fígado com estômago, tá? O estômago ele tem relação com também a aceitação, mas de eu não conseguir engolir a situação. Não estou conseguindo engolir, não estou conseguindo colocar para fora. E aí ela pode apresentar, por exemplo, de sintoma físico, né? Vômito, náuseas, tudo que come bota para fora, do nada fica enjoada, tá? Já se for de fígado, ela não vai ter tanto essa náusea e vômito, ela vai ter principalmente tontura. Então a tontura está relacionada a excesso de raiva, irritabilidade, frustração. Então tem pessoas que começam do nada, estou tão tonta esses dias, acho que é minha pressão, estou tão tonta esses dias, acho que eu não estou me alimentando direito. Quando a gente vai ver a tontura, é por conta de problema no fígado que está sendo prejudicado por um comportamento emocional, por uma situação emocional. Que aí quando a gente vai observar é o quê? Frustração, culpa, raiva, irritabilidade, tudo isso altera o fígado e gera tontura. Então entender esse processo é muito importante, até com relação à alimentação que essa pessoa faz uso. Tem pessoas que costumam beber para esquecer os problemas. Essa é uma cultura muito grande que existe. Na hora que você faz uso de bebida alcoólica, esse álcool, para a medicina chinesa, é uma bebida quente. Essa bebida quente, ela piora a função do baço. Então agora, cada vez que você toma álcool, você piora baço e piora fígado. Então se você tinha mais raiva, o álcool piora a sua raiva. Se você, mas eu relaxo tomando um vinho no primeiro momento. Sim, no primeiro momento pode até acontecer de você relaxar, conseguir dormir. Mas quando você acorda, a raiva permanece ainda lá e o álcool piora mais ainda essa raiva. Então, segundo a medicina tradicional chinesa, o beber algo, no caso, algo alcoólico, para eu conseguir esquecer os problemas, só piora a sua situação de fígado e baço. E por conta disso você vai ter mais raiva, mais frustração, mais irritabilidade, vai ficar mais sem paciência. E além disso, pode culminar no outro dia de acordar com inchaço. Inchaço ou generalizado ou em membro inferior, porque o baço
ele coordena esses líquidos, tá? Pode ainda sobrecarregar os seus rins, sim, o que vai gerar mais medo em você, medo de ficar sozinho, sozinha, vai fazer com que você não tenha tanta coragem para enfrentar os desafios. Então, se ainda associar ainda o álcool com a bebida sendo gelada, é pior ainda, segundo a medicina tradicional chinesa, porque o gelo da bebida, o gelo de forma geral, você tomar água gelada, você tomar suco gelado, gera frio no seu corpo, e os nossos órgãos, eles trabalham muito bem com a temperatura mais aquecida, os órgãos eles são quentes. Então, se eu tomo bebida gelada, elas vão piorar as funções de baço, de rim, de fígado diretamente, e esse frio no seu corpo faz com que você crie e piore quadros de umidade e faz com que você piore a forma como você vai lidar com o fim do relacionamento. Imagina, algo que eu tomo impacta na forma como eu sinto e na forma como eu gerencio esses sentimentos para lidar com o fim do relacionamento. Pois é. Sim. Então, qual é a preferência numa situação dessa? É você tomar e comer comidas e tomar bebidas que sejam quentes. Então, um chá quente, né? Uma comida quente. E aí, entenda, comida quente para a medicina tradicional chinesa não é só comida aquecida. Tem comidas que têm uma natureza energética de ser quente. Já tem comidas que têm uma natureza energética de ser fria. Exemplo, se você é essa pessoa preocupada, que está aí passando por esse excesso de preocupação, a mente muito conturbada nesse término de relacionamento, você já está tendo alteração de baço, tá? E existe muito a cultura da nossa sociedade de dizer, o melhor suco para se tomar logo de manhã é o suco detox. Só que o suco detox, quando a gente vai observar, ele é feito com couve, ele é feito com, tem pessoas que colocam laranja, tem pessoas que colocam gengibre, né? O gengibre é quente, tá? É um fitoterápico que a gente pode utilizar, inclusive, né? Para chá, tudo mais, mas o gengibre ele tem a natureza quente, ok? Mas no caso do couve, das verduras de forma geral, elas têm a natureza fria. Então, para essa pessoa que está passando por esse término de relacionamento, além de eu adotar o ponto de baço, como eu falei, nessa preocupação excessiva, seria indicado que ela não tomasse esse suco detox logo cedo, pela natureza do suco ser frio, tá? Então, é interessante que a gente, que é auriculoacupunturista, a gente oriente também essas questões de como esse paciente ele deve gerenciar. Gelado ele não deve tomar de jeito nenhum. A medicina tradicional chinesa, as pessoas elas fazem muito uso de bebidas quentes, porque essa bebida quente, essa comida quente vai estar na temperatura dos nossos órgãos, então favorece a digestão. Você lembra que eu disse a vocês que muitas pessoas não conseguem digerir o término do relacionamento? Então tomar bebida mais quente seria prioritário. Comer o chocolate já é alguma coisa, já é algo que vai te dar o prazer para que você consiga lidar com esse vazio que você está sentindo, com essa decepção, mas o chocolate vai desequilibrar mais ainda o baço e vai piorar a sua situação ao invés de melhorar. Além disso, se esse paciente, se essa pessoa, ao lidar com esse término de relacionamento, está tendo muito medo, está paralisada, não sabe o que fazer da vida, não sabe como reagir, está sem vontade para nada, é aquela pessoa que fica deitada na cama dizendo, por mim, eu passava o resto do dia nessa cama, eu não quero levantar dessa cama. É uma pessoa que a gente vai trabalhar ponto de aurículo, que remete a rim, bexiga, se associar com dor na coluna, aí é que entra bexiga mesmo. Então, a gente precisa entender como é que a pessoa se sente nesse processo para poder indicar quais são os melhores pontos para essa pessoa. Além disso, como eu já disse, tá com dificuldade de tomada de decisão, até a tomada de decisão para acabar o relacionamento tem relação com vesícula biliar, ok? E uma coisa que é muito frequente, que a gente que é profissional, que é terapeuta, que trabalha com auriculoacupuntura e que tem que estar muito focado nesse processo de tratamento desse paciente, é que a tendência é que quando você vai estimulando esses pontos de aurículo que eu citei, dependendo da situação, como ele reage na verdade nessa situação, a gente tem que saber que o paciente ele fica vulnerável sim a chorar,
ele fica vulnerável. Do nada, ele pode ter uma crise de riso. Já teve situações de eu ter um paciente que do nada, no meio da sessão, está tendo uma crise de riso. Isso é uma forma de quê? De colocar para fora esses sentimentos. Então, choro durante a sessão de auriculoacupuntura, quando eu estou trabalhando a emoção desse paciente, é algo extremamente normal. Não tem nada de errado, pelo contrário, só está deixando claro que a técnica está sendo muito boa. Teve uma paciente que eu atendi que no primeiro ponto que eu coloquei, ela desabou no choro. Ela chorava de forma assim, que soluçava, que ela disse, eu estou perdendo totalmente o controle, não consigo não parar de chorar. Eu disse, que bom. Então é o corpo colocando para fora aquilo. Então aquela angústia, aquele peso que ela sente no peito, aquele nó na garganta, ele consegue ser aliviado quando ela consegue colocar tudo para fora. Então quem não consegue colocar tudo para fora pelos olhos, através das lágrimas, pode colocar tudo para fora através do vômito. Por isso também que numa sessão de auriculoacupuntura, um paciente que passa pelo esse término de relacionamento, quando você adota os pontos corretos, ela pode sim vomitar. Ou ter enjoo, náuseas, meu Deus, eu estou muito nauseada. E pode até gerar muita tontura. Ave Maria, como eu estou tonta. Aí você pensa, meu Deus, coloquei um ponto errado. Pelo contrário, está tentando equilibrar ela e ela começa a apresentar diversos sintomas, desde também os olhos ficarem bem permeados, a boca ficar muito seca, tá? São sintomas que você está começando a trabalhar o sistema dela. E aí quando eu falo sistema, é sistema energético, que a gente trabalha com a auriculoacupuntura numa visão energética. E aí o organismo está equilibrando, enquanto ele equilibra, sim, alguns sintomas podem acontecer durante a sessão. E outra coisa também, né? É interessante que a gente comece a sessão sempre com massagem. Fazer uma massagem no pavilhão auricular, buscar, né, meios de deixar o ambiente o mais tranquilo possível, de deixar meia luz para acolher essa pessoa que está passando por essa fase delicada e utilizar os pontos adequados mediante o que ela verbaliza. Mas se for um paciente que não verbaliza nada, ele escolheu não falar sobre isso, ele só quer se tratar porque está sentindo angústia. Tá bom, então é angústia, vou trabalhar coração. Quem lida com a fala, coração. Então de cara eu já sei que coração eu vou trabalhar. E aí conforme as sessões vão acontecendo, esse paciente vai ficando mais solto, mais tranquilo, e ele vai conseguir verbalizar tudo para você. Mas mesmo que ele não verbalize nada, o que é que você tem que fazer? Fazer análise disso aqui, no pavilhão auricular. Se você consegue analisar bem o pavilhão auricular, seu paciente não precisa abrir a boca, porque tá tudo aqui, Isso aqui fala, isso aqui está dizendo como é que o paciente está se sentindo, isso aqui está dizendo se o paciente já teve depressão, porque sim, a gente consegue identificar se o paciente já teve depressão e agora com o fim do relacionamento é um gatilho para piorar a depressão dele, ou ele ter outra crise. Então dá para a gente identificar tudo isso aqui, tá? Então, quando o paciente ele não quer falar, a gente respeita, a gente não força e a gente vai fazer a leitura do pavilhão auricular, que a gente nem precisa dizer ele o que é que tá vendo. A gente só vai dizer, olha, eu tô vendo que o senhor está passando por essa fase difícil, então eu vou fazer um aurículo para tranquilizar e eu preciso que o senhor vá me dando esse feedback conforme as sessões vão acontecendo de como o senhor está se sentindo a cada sessão, tá? Então, se o paciente precisa, se ele é um paciente que tem muita expectativa, aterra ele, bota o pé no chão dele para que ele literalmente veja a realidade. Se é um paciente que está frustrado, então através de pontos de aurículo, faça com que ele mude a realidade dele, ele veja que tudo na vida é aprendizado. Então tem como a gente ressignificar várias situações junto ao paciente com a auriculoacupuntura, se a gente adota os pontos certos e, lógico, encaminha esse paciente para um psicólogo, para que ele possa fazer ou uma TCC, uma psicanálise, para que ele possa gerenciar melhor o mental dele, o emocional dele, e a aurícula, obviamente, faz parte desse tratamento que é integral, que é completo, vendo todo o paciente como um todo.